Bom dia, nação rubro-negra. Se é que nós podemos chamar isso de um bom dia, depois de tudo que nós vivemos na tarde e noite dessa terça-feira ontem, que passou, por conta da realização da partida do Flamengo na semifinal do Mundial Interclubes do Marrocos 2022. Partida essa que veio acompanhada de uma decepção grande que o nosso time nos deu, apesar dos salários sempre em dias, da grande estrutura que é oferecida e também, para não deixar de citar, a continuidade de alguns amadorismos que acontecem no nosso clube. Esse vídeo ele vai trazer uma análise pequena, fria, da partida entre Flamengo 2 Al Hilal 3, partida que eliminou o Flamengo da competição, e vai trazer também algumas notícias pontuais do nosso clube, até porque o nosso clube segue, né? Ele não morre, pelo contrário, ele tem que renascer dessas cinzas para reocupar o lugar que é dele no cenário do futebol brasileiro, que nesse momento encontra-se arranhado. Bom, eu começo essa análise dessa decepção trazendo os números da partida, a partir das estatísticas do portal SofaScore. A posse de bola, o Flamengo teve 52% contra 48%. As finalizações foram 13 do Flamengo, 11 do Al Hilal. As finalizações no gol foram 2 do Flamengo, 5 do Al Hilal. As grandes chances foram 3 do Flamengo, 4 do Al Hilal. E os passes certos foram 440 do Flamengo, o que dá uma 85% de percentual de aproveitamento, e 401 do Al Hilal, o que dá um aproveitamento de 83%. Agora vamos fazer algumas considerações sobre efetivamente a partida disputada. O jogo do Flamengo começa como sempre tem começado, principalmente quando os jogos são decisivos, como o de ontem. O Flamengo sempre começa os jogos com muita apatia, com muita desconcentração, com muita falta de espírito de decisão e também simplificando, sem veias, sem sangue nas veias, né, pessoal? E tudo isso faz com que aos 3 minutos de jogo, percebam, aos 3 minutos de jogo, o Flamengo já sofra um gol através de uma cobrança de penalidade máxima, cometida pelo lateral direito Mateuzinho de forma bem bizonha, bem bizonha. Bom, essa soberba aparente de quem vai matar o jogo na hora que quiser é que irrita a torcida, a nação rubro-negra. É o que faz notarmos que todos os nossos adversários têm mais vontade de vencer os jogos do que o time do Flamengo. E isso é lamentável porque nós não fomos acostumados com isso, pessoal. Nós tivemos muitos times ruins, mas que venderam caro derrotas, né? Não é essa apatia que a gente enxerga nesse time do Flamengo, não de hoje não, já de uma longa data. No início da partida, pessoal, já podemos falar da arbitragem, sim, porque ela desde o início começou a se mostrar tendenciosa na marcação de faltas e também na aplicação de cartões amarelos. Havia marcações de faltas em demasia para o Flamengo, assim como também cartões amarelos, como não havia critério em jogadas totalmente iguais para o time do Al Hilal, não eram marcadas nem as faltas e nem também aplicados os cartões amarelos. Bom, depois do susto de ter levado o primeiro gol do Al Hilal, de ter saído atrás do placar, e ter sentido o golpe, o Flamengo sentiu o golpe de levar o gol, o Flamengo conseguiu voltar para a partida e se recuperar emocionalmente, até que conseguiu empatar o jogo num golaço e de oportunismo também do centroavante Pedro. Dominávamos então a partida depois do empate. Dominávamos, né? O próprio Al Hilal baixou as suas linhas e parece que estava satisfeito com o resultado, tentando levar a partida para a prorrogação e até os pênaltis, né? Eu acho que
nesse momento, tínhamos o controle de jogo. O jogo seguia normalmente durante ali dos 2/3 do primeiro tempo ao final da partida. Porém, quando já estávamos nos acréscimos do primeiro tempo, aconteceu, na minha opinião, o lance que seria o divisor de águas da partida. Num lance fortuito na área do Flamengo, Davi Luiz e Gerson contra Vieto do Al Hilal dividem o lance e Gerson pisa o calcanhar do atacante. Foi pênalti, pessoal. O VAR, exercendo o seu papel principal, chama o árbitro que vai à tela verificar a existência ou não da penalidade pelo qual tinha sido alertado pelo VAR. Ele volta da tela, assinala o pênalti, porém, ele também aplica o cartão amarelo em Gerson, que já tinha tomado o primeiro cartão por uma suposta simulação de um pênalti, e aqui eu vou me referir. Nesse primeiro cartão do amarelo do Gerson, ele foi muito rigoroso, o árbitro, muito rigoroso. E aí, como ele já tinha cartão amarelo, ele foi expulso de campo ao final do primeiro tempo. Então, meus amigos, ao final do primeiro tempo, o Flamengo sai do prejuízo no placar, porque o Al Hilal converte em gol a segunda cobrança de penalidade máxima, e ainda saímos também em desvantagem no número de jogadores, já que Gerson tinha acabado de ser expulso. Começa o segundo tempo, como eu disse anteriormente, com desvantagem no placar e também desvantagem no número de jogadores. Saiu Arrascaeta, entrou Eric Pulgar e saiu Léo Pereira, que já estava mancando desde o início do jogo, e entrou Fabrício Bruno. Continuamos a errar muitos passes na saída de bola. Continuamos nós mesmos a possibilitar o Al Hilal de ampliar o marcador. Em outra falha de Pulgar, sofremos o terceiro gol. Ocasionalmente, diminuímos mais na emoção do que na razão o placar da partida, quando já quase no finalzinho, Pedro, num lance de mais oportunismo, fez o nosso segundo gol. Terminou assim, pessoal, a nossa caminhada rumo ao bicampeonato mundial com uma derrota diante do Al Hilal por 3-2. Decepção, frustração e uma certeza. Se não colocarmos em campo aquilo que mais significa o Flamengo, que é a sua raça, que é a sua gana de vencer, nós não chegaremos a lugar nenhum. Se continuarmos com esses jogadores frios, sem sangue nos olhos, sem espírito de decisão, sem vender caro uma derrota, não chegaremos a lugar nenhum. Aí a gente vê a torcida reclamando, a torcida exaltada, a torcida chateada, pedindo já a saída do técnico Vitor Pereira. É o culpado o Vitor Pereira? Ou o Vitor Pereira faz parte de uma sucessão de erros que se acometeu do Flamengo desde o final da temporada passada, quando o Flamengo planejou de forma muito mal a disputa das competições que se iniciariam na temporada de 2023? Se não, vejamos, por que não cobrar a diretoria do Flamengo um planejamento mais bem feito? Um planejamento que evitaria os jogadores de passarem 42 dias de férias, que pudesse antecipar essa volta para que os jogadores pudessem chegar nessa partida, não só nessa partida no Mundial de Clubes, como também na decisão da Supercopa, que perdemos para o Palmeiras da mesma forma, sem a condição física, sem os jogadores estarem totalmente aptos a jogar futebol. Por que não cobrar da diretoria? Por que não cobrar também desses jogadores pela falta de compromisso, por entenderem que tem que se dedicar mais? Afinal de contas, o Flamengo cumpre com tudo que acorda com eles quando assina os contratos. Ou então, pessoal, por que também não cobrar uma mudança de filosofia nas contratações que o Flamengo faz, optando por contratar medalhões em detrimento de jovens valores aqui do mercado sul-americano? Enfim, meus amigos, há uma sucessão de erros, muitos claros, Agora também há poucos sinais de mudança
para que essa situação melhore. É mais ou menos isso que eu vi do jogo. Agora vamos a algumas notícias pontuais para que a gente possa finalizar esse vídeo. O basquete do Flamengo, o orgulho da nação, encerrou a fase preliminar da Champions League da América, a fase de grupos, jogando na Argentina e derrotando o Peñarol do Uruguai por 92-74, classificando-se em primeiro lugar na chave e pegando nas quartas de finais, próxima etapa da competição, o Unión Concepción do Chile. Das 7 competições da temporada que tínhamos a disputar no futebol, agora só restam 5. E das 3 que tínhamos a disputar nos 2 primeiros meses do ano, só nos resta a Recopa Sul-Americana, que jogaremos nos dias 21 e 28 de fevereiro contra o Independiente Del Valle. Abre o olho aí, Flamengo, porque senão tu fica nesses 2 primeiros meses das 3 competições que disputou sem nenhuma. Gabriel Barbosa, nosso Gabigol, nosso craque, nosso ídolo, segue sem marcar gols disputando jogos pelos mundiais de clubes. Apesar da boa movimentação que Gabigol teve, ontem não foi o Gabigol de outras jornadas, essa é a verdade. Agora, se podemos destacar algum jogador na partida do Flamengo ontem contra o Al Hilal, na minha opinião, eu acho que Ayrton Lucas e Pedro, pelo oportunismo, foram os 2 que se sobressaíram em todos os jogadores que fizeram parte da partida. O resto manteve o nível que vem jogando desde o início da temporada, que a temporada voltou. Ou seja, nenhum nível, não estão jogando nada. Arrasca não jogou nada, Everton Ribeiro nada, Mateuzinho, Deus me livre, deixa eu ver quem mais, Cebolinha, enfim, né? O Flamengo, pessoal, é o 4º clube brasileiro eliminado na semifinal do Mundial. Antes de ontem, Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro e Palmeiras tinham também dado adeus à competição sem ter o gosto de chegar à final. O Flamengo, com a perda da possibilidade de chegar à grande final no próximo sábado, dia 11, pode receber ainda como premiação financeira o valor máximo de $2,5 milhões por conquistar o 3º lugar da competição, o que dá mais ou menos aí R$12 milhões. Lembrando também que o Flamengo, nesse momento, tem a pior defesa entre os times da Série A nesse início de temporada 2023. São 9 gols tomados em 8 jogos, então é muito gol. Bom, para finalizar, foi definida pela CBF a data e horário da semifinal da Supercopa Feminina do Brasil, que está envolvido Flamengo e Real Brasília. Essa competição abre a temporada do futebol feminino de 2023. O Flamengo vai encarar nessa semifinal o Real Brasília hoje, quarta-feira, dia 8, às 21h30, no estádio Luso Brasileiro da Portuguesa, no Rio de Janeiro, com transmissão do Sport TV. Bom, meus amigos, as notícias eram essas. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu pediria a você que não é inscrito no canal que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que ative o sininho das notificações para que você possa ficar notificado de tudo que acontecer de novidade no nosso canal. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Dou um até breve, um até logo. Fiquem com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui!